Really, really bad. Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos celebrar esse evento Trend, isso mesmo, o Wirecut, e eu trouxe os dois maiores especialistas, não do Brasil, mas do mundo, no assunto. Lucas Venâncio e Jonathan Halfen podem se apresentar. E é Salve isso, galera, aqui é rapaziadinha. Lucas Venâncio. E aí você... Salve galera, aqui é Lucas Venâncio, jornalista, crítico de cinema, também integrante do Snyder Cut BR. Estamos aqui para falar sobre o Esquadrão Suicida de David Ayer, que tem que lançar sim, Esquadrão Suicida de David Ayer, o famoso Ayer Cut. Salve galera, o Jonathan aqui. Tamo aí junto, né? Também vindo da parte do Snyder Cut BR, do multiverso, para falar do glorioso, famigerado Ayer Cut, corte do David Ayer. Bora lá. O intuito hoje é apresentar um panorama geral de forma breve, né? Do que é o Wirecut. E a gente vai falar, já falou aqui, o Wirecut, ele é o corte do diretor do Esquadrão Suicida de 2016, né? O corte do David Ayer, que não foi visto, né? Um corte totalmente diferente, com cenas inéditas, com cenas com que a edição é totalmente diferente. E talvez uma pergunta para trazer quem está de fora para o movimento como é que a gente sabe que o Wirecut existe? Muita gente se pergunta, o Wirecut existe? E aí é que eu deixo com vocês. Vamos lá, primeiramente, lá mesmo em 2016, na Junket, de entrevistas com o elenco e o próprio diretor, já haviam resquícios que essa versão poderia existir sim. Por causa justamente do Jared Leto e da Margot Robbie, que sempre comentavam cenas, que tinham mais profundidade dos dois personagens. O Coringa foi extremamente cortado do filme. Então, a gente já tinha resquícios que isso poderia estar à toa, né? Assim, teve boatos na set de filmagens que a galera foi e viu várias artes conceituais e também compararam com o filme e não estavam lá. E o próprio diretor, o David Ayer, sempre bateu no peito que o filme era dele, né, em diversas entrevistas. Mesmo a imprensa, na época, saiu diversas notícias. Quem assistiu as primeiras sessões testes adorou o filme, viu que o filme estava gostando, o filme era mais sombrio. E depois, quando foi lançado, a gente viu aquela farra, aquela zona de filme extremamente colorido, pop, A com gororoba, músicas, né? a gororoba. Então, de fato, o movimento só foi ganhar forças lá com o Snyder Cut, né? De fato, que a galera viu uma oportunidade também para o Esquadrão Suicida, porque a galera retomou justamente essas entrevistas antigas e tudo mais. Então, aí que começa o movimento Release the Ayer Cut do Esquadrão Suicida. Muito bom. E aí, Jonathan, o que você tem a falar sobre isso? Dá uma reforçada pra galera. Então, com relação ao corte do Ayer, já como o próprio Venâncio falou, é noite e dia, né? Muita gente gosta de trazer a baila dizendo: ah, mas não existe. Existe. Ou, ah, vai ser a mesma coisa se lançarem. Com certeza não. Com certeza não. Porque quem conhece, quem acompanhou os filmes do David Ayer antes ou depois de ver o Esquadrão Suicida, vê que tem uma dissonância muito grande, né, da identidade visual, de narrativa que ele constrói, e daí chega lá no Esquadrão Suicida e parece que desaba todo o castelo, enfim, é uma bagunça assim, sem fim. Os arcos dos personagens não chegam a lugar nenhum, né? Não tem evolução. A Arlequina, ela começa sendo a Tiete lá do Coringa, termina sendo a Tiete do Coringa de novo, então é uma coisa assim, é uma narrativa confusa, enfim, é muito problema e pouca solução, tanto que tu termina o filme vendo uma coisa que não chegou a lugar nenhum. Então o corte do Ayer deveras superior, já dá pra falar isso com toda certeza, porque assim, quando tu faz uma arte, um vídeo que seja, e tu não tem controle sobre aquilo, qualquer outra pessoa vai lá e edita do jeito que ela quiser, então é complicado sair uma coisa boa disso, né? Vale lembrar
que o próprio Ayer falou lá em 2016, pouco antes do filme lançar, que tinham de 6 a 7 cortes sendo testados, né? Então isso fala volumes, né, de como o estúdio estava lidando com as propriedades intelectuais, ou seja, eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Então, o corte do Ayer é para basicamente salvar, né, toda a questão do Coringa do Jared, enfim, provar que todo o criticismo, enfim, tudo que se arrastou até aqui foi injusto, né? Tanto com o Ayer como todo mundo na produção. E basicamente ninguém comenta muito de que se você realmente, né, como o Jonathan falou, observar os filmes anteriores do David Ayer, não bate, né? O tom ele destoa muito, né? O próprio Corações de Ferro, que é um dos melhores filmes que ele fez, é Corações de Ferro ou Corações de Aço? Me corrijam se eu estiver errado, mas enfim, é um dos filmes mais conhecidos dele e não tem nada a ver, nenhum dos filmes que ele lançou tem nada a ver com o Esquadrão Suicida de 2016, na verdade. Então, essa é uma das provas, né, para para as pessoas que estão céticas com a Aircut. E eu cheguei a ver também coisas de que na época, depois que eles obrigaram o David Ayer a refilmar boa parte do longa, eles fizeram um corte totalmente pop, fizeram o corte do David Ayer, e no final misturaram os dois e deu no que deu, né, em 2017. 2 filmes tentando ser um filme só, né. Provavelmente eles queriam um filme estilo Deadpool, estilo Esquadrão Suicida não, estilo Guardiões da Galáxia, né, tanto que eles até trouxeram James Gunn para dirigir a sequência, e acaba nisso, né, quando você chama um artista para fazer uma obra, mas você muda de ideia quando essa obra está quase pronta, não tem como isso dar muito certo, né? Tirando o fato de que, claro, o filme foi um sucesso muito bom de bilheteria, mas acabou que não agradou o público e muita coisa ficou de fora. E uma questão que eu queria tocar, né, que muita gente se pergunta até hoje, eu, para ser sincero, me mantenho em cima do muro, mas vocês acham que esse filme vai realmente salvar o Coringa do Leto, vai, assim, fazer a galera que criticou chegar a falar: se eu tivesse visto esse corte, nunca teria criticado esse Coringa. O que vocês acham? Seguinte, na minha opinião, Sam, é lá e cá também. Por quê? Eu acho que a galera detestou ele primeiramente pelo visual. Foi o visual que chamou a atenção de todo mundo naquele ano de 2015, lá quando ele apareceu pela primeira vez numa imagem, ele loucão. Então, a mudança do visual, eu acho que ainda vai deixar a galera com o pé atrás. Mas a gente sabe que o Jared Leto tem um baita potencial, é um vencedor de Oscar, já concorreu a diversas categorias, de diversos prêmios, já levou também, então potencial tem. A gente viu um pouco também ele na Liga do Snyder, então sabemos que é possível. E pelo tom, por tudo que foi já revelado dos roteiros, né, fotos, vídeos, nós sabemos que o Coringa dele já é um pouco mais próximo dos quadrinhos, um Coringa abusivo, né, com uma relação tóxica da Harley, o que não foi mostrado no filme. Isso já passa um pouco mais de credibilidade ao personagem em si. Tanto aí nós temos que ver a atuação do Jared em si, porque ele também é um pouco mais caricato. Ele trouxe um Coringa caricato e eu acho super válido. A gente já há mais de 80 anos de história, tanto Coringa, Batman, e já tiveram diversas interpretações distintas do mesmo personagem. Então é super válido. Eu acho que é super válido, sim. E Toda vamos ver adaptação que a galera... tem que ser válida. Sim, eu acho que é plausível e pra mim eu gostaria de ver uma justiça pra ele mostrar o verdadeiro Coringa que ele fez. Indo muito na onda do Venom, você tem que concordar com relação toda a atuação do Jared, né? Enfim, ele foi fenomenal no Clube Dallas, né? E, cara, eu vou falar o seguinte, é minha opinião pessoal, eu já tentei falar isso algumas vezes no Twitter, mas eu fui meio criticado, né? Mas eu acho assim, que por mais que a aparência do Jared seja bem estranha no corte, né, do diretor, ou no filme que foi pro cinema, enfim, no geral, as tatuagens, né, enfim, eu acho que isso não influencia muito, sinceramente.
Eu acho que não influencia muito porque, com relação ao Coringa em si, a gente já teve Coringa sem a cara, a gente já teve Coringa gangster, já teve Coringa com tatuagem, já teve Coringa gordo, já teve Coringa careca, velho, doente, enfim. Tem N interpretações e formas e aparências bizarras nos quadrinhos e mesmo assim continua consumindo, né? Eu sou um ávido fã do Coringa. Eu tenho várias imagens, várias HQs aqui, coisas bizarras, né? Então, é conhecido do personagem ter essa metamorfose de aparência com o passar do tempo. E não muda o fato do personagem ser interessante, ser muito bom. Então, eu acho que a interpretação do Jared pode acabar se sobressaindo pela aparência. E eu acho que não necessariamente influencia. E outra coisa, teve esse, que a gente estava discutindo há pouco tempo antes, o administrador da conta do Twitter do RTR Cut, ele viu o filme recentemente, o David proporcionou ele a bênção, né, de ver o corte do diretor, e ele ressaltou que as cenas que a gente conhece do corte teatral e do corte estendido são praticamente 89% regravação. Então, até o Wire mesmo confirmou que a cena do Arkham, que ele faz todos aqueles gestos e os olhos arregalados e a boca aberta, né, extremamente exagerado, que esse Coringa a gente viu nas cenas, por trás das cenas dos bastidores, enfim, que ele é meio caricato, né, ele gesticula bastante, é bem teatral, mas tem um porém. Tem coisas que foram exacerbadas demais pro corte, né, e coisas que foram diminuídas demais. Tanto a questão da violência, né, do modo que ele trata a Arlequina, enfim, todo o lance abusivo. Então, minha posição com relação a todo o lance do Jared é que a atuação vai acabar sobressaindo em cima da aparência. É o que eu acho. Eu, antes de conhecer toda a história do Aircut, na verdade eu era um desses críticos que falava não, esse Coringa ele não tem vez, é um péssimo Coringa, é uma péssima ideia, mas eu vou falar pra vocês, eu não conseguia terminar de assistir o corte teatral do Esquadrão Suicida, é isso que me fez ter essa ideia, e pra mim fez todo sentido, né, quando eu não percebi, mas quando eu vi, me foi provado que existia um Aircut, e eu pensar e que no Aircut a existência desse Coringa faz sentido, porque eu nunca consegui terminar o Esquadrão Suicida de 2016. Eu tento, mas eu não consigo, mas pelo que você vê, o Coringa não faz nem sentido ele estar na trama, né? E a questão da aparência, eu acho que você trazer um Coringa mais juvenil, né, menos amedrontador no quesito aparência, prejudicou bastante, porque o que você tinha era o Coringa do filme do Batman do Michael Keaton, que era um cara mais velho interpretando, né? E depois você teve o Coringa do The Dark Knight, que a aparência dele por si já era assustadora, e o do Jared Leto não, mas que a gente vê pelo trailer que ele compensa na atuação, né? Ele não tem uma aparência em si assustadora, mas que a atuação do Jared, como a gente viu no primeiro trailer, pode ser tão boa que acaba deixando esse personagem medonho. E eu fico meio em cima do muro às vezes por ter medo da aparência interferir, e também porque eu não vi a atuação do Jared, mas eu confio que existe uma possibilidade grande mesmo, desse Coringa ser redimido. Não sei, pelo contexto que ele está inserido, eu não sei se ele vai conseguir, se alguém vai chegar e falar, esse é o melhor Coringa. Mas definitivamente as pessoas têm uma grande chance com o Aircut de falar, esse Coringa vai ser muito bom. Esse Coringa é um dos melhores. Pode falar, Lucas. Não, eu tenho certeza disso. A galera vai refletir um pouco, mas é como você falou, e também não ajuda a questão do roteiro, da montagem do filme, né? A cosmologia inteira, né, daquele universo que a gente assistiu em 2016, no corte teatral. Ainda teve uma versão estendida, mas também não compensou, né? E 11 bizarro, minutos? não compensou, então não funcionou, mesmo assim. Então eu espero, todos nós, que ele vai, assim, não se redimir, mas vai ser mais conexo com a trama em si. Vai ter um porquê ele estar ali.
ele participando do final do filme, toda aquela questão abusiva com a Harley, a gente vai ver que a gente não teve esse ponto no filme de 2016. Em nenhum momento a gente vê uma abusividade extremamente forte. A gente vê um namoro, um relacionamento carinhoso ali entre os dois, e eu acho que destoou muito dos dois personagens ali, né? Então, aí muita gente gostou desse romance, mas não é a realidade, nunca foi dos dois, esse tipo de coisa. Então, quando você coloca uma trama mais sombria, eu acho que se encaixa mais na proposta. E agora a aparência, não temos só ele também, né? O David Ayer mexeu muito com essa questão de tatuagem. A própria Arlequina, que não tinha tatuagens antes, agora ela tem, né? Tem a questão da katana que ele colocou. Então, mas são simbolismos, né? O David Ayer também, ele colocou muito no filme dele, muito no projeto, muitos detalhes, micro detalhes que são impressionantes se você parar para analisar e colocar com o universo próprio que estava sendo construído do Zack Snyder, né? A gente tem o porquê de cada tatuagem, o porquê o Coringa tem aquele dente de metal, não é só porque é uma questão de gangster, tem a questão que o Batman quebrou os dentes dele e tudo mais, porque ele matou o Robin, o Dick Grayson, ele tacou fogo na mansão Wayne, enfim, então tem várias coisas que exploram muito o universo e deixam ele rico. Então eu acho isso positivo, mas a gente tem que ver em si a trama, que é o principal fato de lançar o corte do David Ayer, a trama como um todo e a montagem em si, e também fazer essa conexão com o Snyderverse. Exatamente, né? Pô, 89% do filme foi refilmado, cara, né? Como o Jonathan apontou. Então, a trama, ela foi muito prejudicada, né? Eu queria entrar agora, não trazer tudo, mas qual vocês acham que são, além do Coringa, os principais pontos, né, que foram limados, né? Além do Coringa, do relacionamento do Coringa e da Arlequina, mas dos pontos da história que seriam legais de ver, que trariam um aprofundamento a mais para os personagens. Eu vou te falar que, primeiro ponto, a gente mencionou o relacionamento abusivo do Coringa e da Arlequina. Mas não só o relacionamento dos dois, os dois separados, os dois como indivíduos, né? A gente tem uma foto que saiu do Coringa do Jared, que ele tá bem depressivo, aquela cena que ele tá deitado num círculo de facas, né? Ele tá apontando a arma pra própria cabeça. E, tipo, isso fala muito mais com relação à psique do personagem, né? Que ele não é só um namoradinho apaixonado que tá atrás da namoradinha perdida, enfim. E não é só um cara louco, ele é um cara doente, de fato. E é interessante a gente parar pra pensar, porque assim, eu vou ir bem longe agora. No filme do Coringa, do Joaquin Phoenix, a gente viu uma ampla gama de possíveis doenças mentais pro Coringa, né? Depressão, esquizofrenia, enfim, etc. E eu lembro que na época pouco antes do lançamento do Aircut, tinha até matérias falando que o Jared pesquisou infinitas doenças mentais, não sei o que, enfim, tem um amplo espectro aí do Coringa para ser explorado, né, que a gente não tinha visto antes. O Coringa, ele, as aparências dele anteriores, nos outros filmes, ele tinha uma coisa muito narcisista, muito antissocial, psicopata, né, mas não aquela coisa mais depressiva, né, e fica engraçado a gente pensar que talvez o Jared tenha sido precursor disso muito antes do Joaquin Phoenix, né? Até polêmico falar isso. Mas com relação à Arlequina também, não se tratando, é linkado no relacionamento dela com o Coringa, mas também tem a ver com o personagem dela, como ela se comporta, ela cresce na narrativa sozinha, né? Todo o lance dela se libertar desse relacionamento, ela se envolver com outras pessoas que estão quebradas que nem ela, né? Por exemplo, ela encontra conforto no pistoleiro, que tem os Isso foi limado do filme também, né? Sim, sim. Todo o lance do relacionamento deles no final, que não é bem um relacionamento, né? Eles só ficam, não é como se eles tivessem um relacionamento amplo disso, mas tudo isso na narrativa é para demonstrar a liberdade dela, ela se libertando das amarras que ela achou que precisava do Coringa. Tanto o lance da roupa, a metalinguagem dela tirando o casaco, né, a propriedade do Coringa, enfim,
N coisas, toda a construção dela como personagem. E não só dela, como os outros também, né? Tem muita coisa ainda que tá nublada com relação ao corte, que a gente só tem de informações as páginas do script que saíram, né? Que até foram liberadas pela página do RT Cut, ou das coisas que a gente tem na novelização. Algumas coisas batem e outras não. Porque teve todo um amplo processo de reshoot, né? E mesmo dentro dos reshoots teve coisas que não foram pro filme, teve coisas que foram, enfim, é bem complexo. Mas, por exemplo, o Crocodilo. Ninguém dá nada pro Crocodilo, ninguém se importa com o Crocodilo, até hoje, ninguém lembra. Ninguém lembra do Crocodilo do Esquadrão Suicida. Mas ele ia ter todo um lance de ele ser um excluído, né? Ser visto como uma aberração mesmo, uma criatura, tipo, que ninguém quer chegar perto, ninguém quer conversar, enfim, todo mundo quer porque ele não é de fato um réptil, ele é um ser humano com uma doença, né? Sim. E no corte do Ayer, por exemplo, tem uma cena que o Crocodilo ele vem e conversa com o pistoleiro, ele fica meio de canto, sabe? Ele fica, esse cara tá vendo conversar comigo, que estranho. E ele fala, né, o lance lá do... que ele queria um serviço do pistoleiro, né, matar um cara, não sei o quê. Tipo, é mostrar um espectro muito maior do Crocodilo. Tipo, ele não é só uma pilha de músculo com a cara feia e é isso aí. Não, ele não é só um canibal. Ele não é só um cara que se esconde no esgoto. Ele é muito mais do que isso, né? Ele é um ser humano, ele sente, ele pensa, entendeu? Então, para todos os personagens, eu posso falar já de antemão que, para mim, para todos os personagens em si, tem todo um lance muito mais emocional, toda uma carga emocional que foi passada assim, uma base, uma maquiagem muito mal feita em cima, e saiu aquela porcaria do cinema ali que a gente viu, e no corte estendido também não resolveu muito. Então, essa evolução dos personagens, né, dos arcos deles. Não, aí, na minha opinião, a centralização do Wirecut é o Johnny Moon com o Rick Flag. Eu acho eles os dois personagens principais ali que a gente leu pelo script e se juntar com a novelização, né, que é basicamente um livro sobre o filme que tem basicamente algumas coisas que estão no Wirecut. Dá para se colocar como os dois a centralização, o coração do Wirecut, como o Cyborg foi pro Snyder Cut. A relação dos dois é o que faz a trama girar, né? Então a gente tem um aspecto, um desenvolvimento entre os dois muito mais forte, e isso a gente não teve no filme original. Então, e as relações, eu acho, entre personagens, enfim, principalmente no terceiro ato do filme, sincronizadas, eu acho muito legal. Eu acho o desenvolvimento muito bem coeso para a narrativa que estava sendo construída ali. Enfim, a Amanda Waller sendo muito brusca com eles, etc. Então, para mim, a centralização é o Johnny Moon e o Rick Flag. E agora, voltando à questão do Coringa, assim, a gente tem ele no final do filme, não como um vilão principal, mas ali também faz um sentido muito maneiro e também bem coeso ali para a narrativa, para se tratar juntamente e a Harley se libertar dele. Então, para aquele momento do filme, as atitudes que ele tomam são coesas com o personagem. Tô falando muito em coesão porque faltou isso em 2016. E nesse que a gente pega e lê os scripts e tal, os roteiros, os storyboards, tanto a novelização, os vídeos, as fotos, a gente consegue dar uma conclusão mais encaixada, digamos assim. E também tem outros termos que também se encaixam com o Snyderverse, como a trilha sonora, tirando toda a questão pop, colocando trilha instrumental, né, que até o Steven Price, que ele venceu o Oscar por Gravidade. A gente tem quem fez a montagem / edição do filme foi o Trailer Park, que editou aqueles trailers coloridos, basicamente. Foi a empresa de trailer que editou o filme. Isso é ridículo, né? Isso é ridículo. Enfim, e quem fez isso foi o montador. E vale frisar que o montador oficial era o mesmo do Cavaleiro das Trevas, se não me engano. Sim, Begins e Cavaleiro das Trevas. Então já dá para perceber o tom que o filme ia, né? Até a página, o RT Air, já falou, a inspiração do David também teve
percepções para Nolan, né? Então, e a gente viu isso com a carta aberta que ele respondeu a um crítico de cinema, que ele não deveria liberar o corte dele e tal e tudo mais. Ele contou um pouco da sua vida e revelou que ninguém viu o corte dele e tal naquela época. E foram 10 semanas de regravações. 10 semanas é muito tempo para um reshoot, então eles regravaram muita coisa. É E muita eles já coisa, é o filme revelaram, inteiro praticamente. é o filme inteiro. Então destoou completamente. Aí agora você juntando com trilha sonora, montagem, é outro filme. A gente viu somente com a trilha sonora do Snyder Cut como a trilha sonora faz diferença num filme pro tom dele. Então, e a trilha sonora do Ayer Cut está disponível no Spotify para quem quiser escutar. Tá lá dois álbuns separados, né? A do filme música pop e tal, e do Steven Price, que algumas sim foram utilizadas no filme, mas com uma pouca minutagem em si, e outras nem foram utilizadas. E outras Então, foram ignoradas completamente, né? É estranho isso. Eles chamaram toda uma equipe de sucesso, chamaram Steven Price, que já ganhou Oscar, chamaram o montador de Batman o Cavaleiro das Trevas, um filme que não ganhou Oscar pela produção, mas que um dos atores levou o Oscar, né? E, enfim, cara, foi um filme que o que eles fizeram com o Ayer Cut foi de cortar o coração, né? Essa é a única maneira de expressar como eles transformaram uma obra que eu garanto pra vocês, nós garantimos que a gente tá mais perto do que nunca de ver, e a gente vai ter a prova, né, de como toda essa ganância, esse processo de querer fazer igual a Marvel, enfim, acabou custando pra eles, né, e como em busca de ouro eles perderam diamante. Eles rixaram com eles mesmos, separando o fandom, né? Então, eles que dividiram, foram basicamente culpa deles, porque o universo estava sendo construído. Tanto que o David Ayer também já revelou que trabalhou ao lado do Zack Snyder para fazer o Esquadrão Suicida. Ele teve um auxílio ali, sim. Então, o universo estava sendo estabelecido. A gente consegue ver uma conexão igual o universo da Marvel que estava construindo. Foi rápido até já para criar a Liga da Justiça de casa? Sim. Eu acho que é unânime isso daí, mas uma construção estava sendo feita. A gente assiste a Liga da Justiça do Zack Snyder, a gente vê muitos assuntos determinados que vão se unindo com o Homem de Aço, Batman vs Superman, enfim, o próprio Mulher Maravilha. Então, essa pressão que eles colocaram de juntar tudo, né, Lucas? Eu acho que o David Ayer e o Zack Snyder foram maestros, porque, cara, não é qualquer um que consegue fazer isso. Eles tinham muitos personagens. Esquadrão Suicida também é um filme que tem muitos personagens para se trabalhar. As 4 horas do Snyder Cut foi porque comprimiram 2 ou 3 filmes em um, né? Porque, enfim, Batman vs Superman era para ser 2 filmes, Liga da Justiça era para ser uma trilogia, então cortaram Batman vs Superman para um filme só, Liga da Justiça para 2. Então, basicamente tudo isso. E saiu uma coisa boa que a gente viu que saiu no Snyder Cut, é fruto de muita inteligência, né? E eu tenho certeza que essa inteligência ela vai ser demonstrada no Ayer Cut também. Não, esperamos que a galera consiga ver com esses olhos e acreditar. É que eu sei, é difícil de acreditar, de botar fé, né? A gente viu isso com Liga da Justiça, foi a mesma coisa, todo mundo questionando se isso era verdade, enfim. Mas tá aí, nós esperamos e temos as provas, isso que é o mais importante. Nós já temos boa parte do roteiro revelado, fotos, vídeos. Então tá ali, né? A gente fez até produzir um vídeo pro Snyder Cut BR, né? Um documentário, juntando tudo isso e tá lá para quem quiser assistir, né? O Ayer Cut, a história completa do Esquadrão Suicida. Exatamente, vai estar aqui tirar na descrição. Suas conclusões, né? Tirar suas conclusões do que é o filme e comparar com o de 2016. E já vou dar um leve spoiler para vocês. É impossível assistir aquele documentário sem ter ideia, no mínimo de 50% como vai ser o Ayer Cut, porque a gente fez o vídeo e, cara, é o mais completo que você vai achar. A gente fez com todo o material que a gente achou, que inclusive é material raro, né? A gente trouxe muito material que é difícil de achar por aí,
e que você vai encontrar no nosso documentário, tem 1 hora e pouquinho, vale a pena, a gente tá contando a história do filme todo, a gente conta o contexto, depois a gente conta a história do filme todo em ordem cronológica, como deveria ter sido, com base nos scripts, no roteiro original, com base em fotos do set, que nunca foram de fato usadas no filme. E outra coisa, talvez para encerrar, entrando no ato final do nosso vídeo, o elo perdido, né, que o Wirecut tem com o Snyderverse, que o David Ayer falou que tem uma conexão, uma grande conexão, mas ninguém fala o que é, né? Vocês têm uma ideia, assim, uma teoria? Fala aí, Lucas. Fala tu primeiro. Olha, eu acho o seguinte, tinham muitos rumores, né, até o David já falou, mas que estava no roteiro antigo, antes de ele começar a dirigir, de fato, o Esquadrão Suicida. Era um concept que o Lobo da Steppe ia aparecer no final, a magia estava abrindo um portal para o Lobo da Steppe, porém isso foi excluído, né, e até a Liga da Justiça foi alterada nesse quesito. Porém, tem storyboards, né, em roteiro, que tem uma fala do Diablo pro Capitão Boomerang, que ela está abrindo algo para alguém vir para a Terra no portal. Então fica ali no ar. Pode ser o Lobo da Steppe, pode ser um outro demônio mais forte, enfim. Né, mas eu acho que o principal resquício de conexão com o Snyderverse é a linha ali, tem o Ben Affleck, a gente tem mais Batman no filme, então a gente tem conexões sim, é o Snyderverse. O Wirecut é o Snyderverse, sim, faz parte da mesma conexão. Né? Assim, não precisa ser necessariamente uma conexão direta, mas tá lá, é o mesmo universo. É isso aí, são coisas que estão subentendidas, né? Porque, assim, por mais que o script evolua, o esqueleto tá ali, né? Não se sabe se realmente vai chegar a mostrar a cena, e eu duvido muito que o Ayer deixaria esse tipo de informação vazar, né? Ele guardaria muito bem, porque ele sabe o peso. E outra, isso é só uma teoria, isso é só uma suposição, na melhor das hipóteses, não levem isso como verdade, tá? Porque é provável que não aconteça. Mas, se o estúdio for generoso com a Aya, justamente que ele não tem quase nada para fazer no corte, o corte está finalizado, as gravações estão feitas, não precisa de reshoot, não precisa de adicionar nada, só precisa polir alguns efeitos especiais, né, e CGI. Mas, assim, o que agora o estúdio está muito naquele lance de deixar tudo mais conectado possível e deixar o mais atraente possível, né, com o pouco que eles têm. Aí vai reshoot, vai cameo, enfim, etc. Eu, pessoalmente, acho que nessa nova gestão, com o Zaslav, né, que está visando os lucros, né, enfim, e o próprio James Gunn, que tem uma grande conexão com o David Ayer, né, todo o lance do Wirecut, a relação com o Esquadrão Suicida dele, eu acho que talvez o David podia adicionar alguma coisinha a mais, né? Alguma coisa de conexão. Seja alguma coisa com o Pesadelo, seja alguma coisa... Enfim, nem tudo precisa ser gravado, pode ser adicionado com efeito especial, né? Tem cenas no próprio Snyder Cut que é puro CGI, né? Tanto aquela cena que eles estão todos juntos, né? Correndo em direção ao aquele prédio, enfim. Vai daí, vai daí. Eu acho que, dada a oportunidade e toda a relação com o estúdio, como ele está visando os projetos da DC, eu acho que tem uma possibilidade aí. E o Zack mesmo falou que gostaria muito de falar com o David Ayer sobre o corte, mas naquelas, né? Pra quê? Por quê? Pra que o Zack quer falar sobre o corte do diretor, que é outra coisa separada, se não tivesse alguma conexão a ser feita aí? Então, enfim, é só uma teoria do que poderia acontecer, né? Mas, assim, como o próprio Venance falou, parte muito de como o corte ele é ambientado dentro do próprio Snyderverse. Tem a presença do Ben Affleck, tem citação à morte do Robin, enfim, coisas que estão acontecendo dentro do universo que prosseguem-se em diante, né?
a gente tem a citação da morte do Robin no Batman vs Superman, a gente tem no Wire Cut, a gente tem no Snyder Cut, e assim por diante, né? São construções que são feitas. É tudo mesmo dentro do universo, né? Então, é só uma questãozinha, assim. O que a gente tem é o que a gente tem, mas sempre dá para melhorar. E só ressaltando para finalizar, como você disse, o próprio Zack Snyder apoia o corte do David Ayer, gostaria de assistir. Ele também, lógico, né, defende essa liberdade criativa que os diretores têm que ter e tudo mais. E diversas outras pessoas muito importantes apoiam, como o próprio elenco antigo. Eu acho que basicamente todos ali já falaram publicamente que apoiam o Wirecut e gostariam de assistir. Ninguém foi contra, ninguém ali falou mais ou menos. E o novo elenco do The Suicide Squad, do James Gunn, o Esquadrão Suicida, também apoiou. O James Gunn já apoiou. Outras pessoas, como a diretora de Aves de Rapina, já que é um filme que ali tem uma conexão ali da liberdade da Arlequina, enfim, com o Coringa, né, de fato, ela se emancipa. A gente já vê um pouco isso no Wirecut, mas ela também já apoiou o David Ayer. Então, O Ray são Fisher, várias pessoas. o Andy Sim, Carr, exatamente. o co-criador do Deadpool também. O co-criador do Deadpool também, todo momento ele tá falando do Wirecut, então É verdade. é para ser considerado muitas pessoas aí apoiando, né? E até o próprio James Gunn, que agora é o presidente da DC Filmes. Então, pode ser, quem sabe o Wirecut possa vir e a justiça seja feita com o David Ayer e com todo mundo ali. Muitos atores estavam no filme, o próprio filho do Clint Eastwood, que tá no filme, e basicamente o James Gunn ia chamar ele para o novo filme, e o pai dele, o Clint, né, todo mundo conhece aí, um lendário Clint Eastwood, falou para ele não fazer porque a DC fez sacanagem com ele, cortando do filme inteiro. Né, ele tinha peso no Wirecut, né, essa questão militar toda que o David Ayer Ele gosta de representava implementar. os militares, né? Tinha Sim, essa conexão. ele era da Marinha, ele sempre posta coisas militares da Marinha, do Exército dos Estados Unidos no Twitter. Então, e ele fez um filme já disso, o Fury, né, igual você falou, e tem essa conexão sim com os militares. A gente vê muitos próprios, uma tropa militar americana de fato no filme, para treinar os atores, e eles participaram do filme também, atuaram. Então a gente tem mais conexão disso. Então é isso, vamos aguardar, ver e apoiar Release the Ayer Cut no Twitter e pra cima pra gente ver essa justiça com todos. Exatamente. E como eu falei, a gente tá mais perto do que nunca. Eu não poderia só largar isso. Eu vou trazer algumas provas para vocês, né? Traçado de parâmetro com o Snyder Cut. Basicamente, como o Lucas falou, o Lucas Jonathan falou que acha que o David tem algumas surpresas pro corte dele. Eu acho que ele aprendeu isso com a campanha do Zack, porque o Zack, querendo ou não, ele acabou esgotando as surpresas do Snyder Cut, mas a gente entende, né, que foi um meio de realmente mostrar como o corte dele era diferente de fazer, porque justamente foram as surpresas que fizeram a gente acreditar que o corte dele era diferente. Tinha Flash voltando no tempo, tinha Caçador de Marte, sendo que isso ele já tinha divulgado na campanha para tentar lançar o corte dele. E mesmo eu acho que o David ele atualizou o corte, né, Sam? Ele adicionou mesmo assim ele foi lá e atualizou. Eu acho que talvez a chance seja pequena, mas não impossível. Eu penso, por que não, né? Talvez alguém tenha uma visão, uma cena do pesadelo no Wirecut que foi gravada em 2015, né? Teria ido pro ar em 2016, mas eles removeram e tá guardado as 7 chaves. Muita gente, né? Inclusive um dos figurinistas falou que o Wirecut traz muitas surpresas. Mas enfim, para não perder o foco, basicamente eu acho que o Wire tá aprendendo muito com a campanha do release da Snyder Cut. Né? Então acho que ele pegou uma das coisas e falou, não, meu filme tem muitas surpresas, mas algumas dessas surpresas eu não posso revelar de jeito nenhum, né? E eu acho que isso realmente tem coisas que ninguém sabe até agora, que não foi dito, e eu espero que tenha, mas se não tiver, tudo que a gente viu até aqui já traz um filme gigantescamente superior, um filme muito melhor, inquestionável, e Completamente diferente, igual o David Ayer fala, maçã e laranja. São frutas? São, mas completamente diferentes. exatamente. E a gente tá no nível do Wirecut que demorou para chegar.
o David Ayer, ele só conseguiu ter acesso mesmo ao corte dele em 2020. Antes disso era 4 anos tendo só a palavra dele. De vez em quando ele soltava alguns frames, mas era imagem preta e branca, vídeos em baixíssima qualidade. Mas em 2020 a gente acredita, né, que ele postou no Twitter que foi lá na Warner Brothers e conseguiu ver o corte dele pela primeira vez, né? Antes disso eu acredito que os clipes e as fotos que ele tinha era arquivo que ele conseguiu guardar, mas enfim, as cenas não estavam prontas, não estavam terminadas, eram arquivos de cenas separadas. E agora não, né? Depois de 2020, algo mudou, né? Ele foi de fato chamado na Warner para assistir o corte dele e ele falou isso publicamente no Twitter. E depois disso a gente teve acesso a imagens do Aircut, por exemplo, uma coisa que a gente só tinha script, só tinha gente falando o que aconteceu, mas não tinha prova nenhuma que aconteceu. Era o romance do pistoleiro com a Arlequina, que depois que veio sair foto em 2021, que saiu uma foto dele se beijando no terceiro ato. Então o Aircut está numa fase da campanha do release da Snyder Cut que, se você traçar um parâmetro, é bem parecido. É uma fase na qual o diretor está soltando fotos, né, trechos, frames do seu filme, e tá num estágio avançadíssimo agora, que é quando ele fala que alguns fãs tiveram acesso ao filme. E para quem tava na campanha do release da Snyder Cut, sabe que, se eu não me engano, foi o Jason Momoa que ele falou que o Snyder Cut, que ele assistiu, que era muito bom, e que depois disso não demorou muito tempo pro Snyder Cut ser lançado, né? Que ele assistiu o corte do Snyder, elogiou na internet, e que após isso não demorou muito. Então alguns fãs já foram premiados, como o Jonathan falou, com a exibição do Aircut. O David Ayer falou que só falta a questão de efeito especial, e isso a gente vê com os vários frames que saíram, né, que o efeito especial tá numa fase avançadíssima, né, que não falta muita coisa. Então vamos nos encher de esperança. Mais uma vez, a gente tem o nosso documentário na página Snyder Cut BR, com tudo que você precisa, tudo que você pode, toda a informação sobre o Aircut possível. E nosso amigo Jonathan está fazendo uma outra versão de um documentário, só que a versão dele é num formato diferente, né? Esse formato permitiu que algumas outras coisas fossem apresentadas também, e por enquanto está em inglês, né? Mas se você quiser apresentar seu trabalho, pode falar, Jonathan. Não, beleza, a gente tá... Eu tô fazendo mais por questão de teste, né? A gente colaborou no dossiê do Aircut. E como muitas coisas vieram à baila agora recentemente, né? Tanto com a conta do RT Aircut, algumas coisas mudaram de informações que a gente tinha na época, né? E com as que a gente tem agora. Então eu resolvi montar essa questão fazer uma série de vídeos, né? Pra gente ter muito mais tempo para explorar questão de easter eggs, né, referências a quadrinho, enfim, com as informações que a gente foi recebendo depois, né, e assim montando a série. Mas o primeiro vídeo vai sair amanhã, né, se tudo der certo, vai sair amanhã. E hoje, no caso, né, do lançamento do vídeo. Hoje, né, me antecipei. Mas é isso aí, lançando aí. Então é isso, né, se você é fã do Aircut, quer saber como que é, não deixe de assistir os dois, né. Quanto mais conteúdo do Aircut, melhor, né? Nosso amigo Lucas Venâncio adverte. Quanto mais Aircut, melhor. Quanto mais Aircut, melhor. Então, os dois links vão estar aqui na descrição. As redes sociais do Lucas e do Jonathan vão estar aqui. O vídeo do Jonathan vai estar aqui. Do Snyder Cut BR, que nós fazemos parte, vai estar aqui. E como somos todos integrantes do Snyder Cut BR, eu acho que vale ressaltar a nossa campanha de doação para o CVV. Né, a gente tem uma campanha para o site, na qual a gente trabalha com produtos que o lucro é doado para o CVV. Então você vai estar comprando casacos, camisa, até capa de celular, até boné, tem itens personalizados do Snyder Cut com diversas estampas. E, cara, além de andar estiloso, você pode estar ajudando a salvar vidas. Então vou deixar o link da campanha do CVV aqui na descrição. Aproveitem também para seguir a página Snyder Cut BR em todas as redes sociais:
Esse vídeo era para ter 20 minutos, estamos beirando os 50. Aproveitem, porque não vai ter um vídeo tão longo assim no meu canal em muito tempo. E, rapaziadinha, agradeço a presença de vocês aqui, né? Foi uma honra gigantesca vocês no meu canal. A honra foi minha, irmão. Sempre que precisar, tamo aí. Tamo junto, Sam. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar de Snyderverso e Aircut. Eu que agradeço. Então, foi isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo para aquele teu amigo que tá cético pra caramba, prova para ele que ele tá errado. E não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar seu like e comentar o que você acha do Aircut. Você também tá ansioso? Lembre-se de erguer as hashtags Release the Aircut no Twitter. Vamos fazer esse corte sair, vamos mostrar a demanda, porque o David Zaslav tá procurando. Então, vamos dar o que ele quer. Vamos dar procura que a gente mostra a demanda. Então é isso. Valeu, galerinha. Meu nome é Samuel e até a próxima.